Malévola, Úrsula, Capitão Gancho, Lady Tremaine, Rainha Má, Shere Khan. Hoje dá pra dizer que a Disney montou uma legião de vilões clássicos que foram adaptados para o live action. E muitos deles ganharam mais tridimensionalidade, mais estofo, mais densidade emocional. Claro que nem todos conseguiram esse feito, mas alguns ficaram tão bem desenvolvidos que superaram suas versões animadas. Esses personagens deixaram de ser apenas os maus da história e viraram figuras complexas com motivações compreensíveis, traumas, frustrações e até mesmo momentos de fragilidade. E meus amigos, bora para mais um videozinho discutindo coisas da Disney? Esse canal adora discutir, ainda mais quando é vilões os clássicos. Vilões os clássicos em live action. Finalmente chegou Branca de Neve nos streamings, vai dar pra gente poder falar da Rainha Má, né, dessa versão da Rainha Má, a mais nova integrante do hall de vilões adaptados da Disney, que, né, infelizmente deu uma decaída. Pra mim deu uma decaída, mas vamos discutir cada um deles e entender as suas motivações, porque diferente do clássico, né, onde o vilão ele é simplesmente o vilão, ele é mau, ele aparece e faz maldades que a gente não consegue compreender e tanto faz, nos live actions, né, tornando-se ali seres meio que humanos, não sei. Talvez exista, né, essa diferença de quando a gente assiste um desenho, a gente acha que é um desenho, quando a gente assiste um filme, a gente acha que ali tem um ser humano de verdade. Então, tipo assim, a partir da hora que o público vai se identificar com aquele ser humano, precisamos explicar por que ele chegou ali. E assim, precisamos não é uma regra, né? A Disney que resolveu que ela tinha que explicar por que os vilões se tornaram vilões. Alguns deram certo, alguns deram muito certo pra mim. Tipo, sei lá, o Capitão Gancho ficou muito da hora. A Lady Tremaine da Cinderela ficou muito da hora. Vamos discutir o passado dela, muito bem explicado. Agora alguns não, né? Alguns simplesmente estão ali, tipo o Gaston da Bela e a Fera, sei lá, tá ali. O Shere Khan do Mowgli, ele me dá super medo. Apesar dele não ter um grande estofo, né? Apesar de o grande lance dele é ele achar que o ser humano é ruim, de fato. E teve os que não rolou pra mim. Ficou meio esquisito. Mas isso aí a gente discute enquanto a gente vai entendendo esses vilõezões. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje é um dos temas favoritos do canal porque tá envolvendo Disney. Sei que vocês gostam. Bora entender o hall dos vilões. E vamos começar por ela que enganou todo mundo em 2014, inclusive a mim. Todo mundo foi assistir Malévola lá no cinema, assistindo que ia ver a versão de A Bela Adormecida, aquela versão que a gente já conhece, porém agora aos olhos da vilã. E não, tá? A Disney simplesmente pegou a vilã, transformou na mocinha, transformou toda a ideia. E depois, né, com o passar dos anos e o lance do multiverso aconteceu, a Disney indiretamente meio que lançou ali que é um multiverso das vilãs. Então todas coexistem, cada um no seu universo. E nesse universo aqui a Malévola foi traída pelo rei Stefan e por isso que aconteceu tudo que aconteceu com ela. Beleza. Então tá bom. No entanto, a base emocional da Malévola é bem construída? É óbvio, né? Aqui não tinha nem o que discutir, porque o filme é sobre ela, né? E não sobre a mocinha, e vamos entender um pouco essa vilã. Aqui a gente descobre que a Malévola, na verdade, ela chega lá pra amaldiçoar a princesa simplesmente porque ela quer dar um troco, ela quer fazer alguma coisa, ela quer ferir o rei do lugar, que só virou o rei porque traiu a amizade dela, traiu o amor dela, o que é, né, pior ainda, cortando as asas pra se tornar rei daquele lugar. Porque o antigo rei chega e fala assim, ó, quem me trouxe as asas da Malévola, porque eles decidiram que ela só era perigosíssima e poderosíssima porque ela tinha aquelas asas que deixavam ela intocável, que ninguém conseguia chegar nela, batia a asa, batia um vento, todo mundo ia pra trás, era aquela bandalheira. Pois é, quem conseguir me trazer a asa dela ganha o reino. O Stefan, que conhecia ela desde pequeno, porque ele ia lá no reino dos Moors e brincava com ela, os dois cresceram, se apaixonaram e tal, você falou bem assim, cara, eu acho que eu consigo. Ainda mais depois ela ter falado, né, a sua fraqueza pra ele, que é o metal. Ele foi, ela dormiu, ele passou-lhe o metal na asa dela, levou e conseguiu. Porém, ela nunca, de fato, superou isso, né? E anos depois, quando descobriu que ele virou rei, que ele se casou e que seria o batizado da filhinha dele, ela falou, então eu vou lá dar um presentinho pra ele. Aí a gente entende que ela apareceu ali por causa disso. Isso se linka à personagem do clássico? Não. A personagem do clássico não tá com um cara que apareceu ali porque ela teve um caso com o rei Stefan
quando ela era mais nova, quando os dois eram mais jovens, então ela veio dar o troco nele pelo que ele fez com ela. Não. Aí existe toda a reviravolta, que é ela conhecer a princesa Aurora mais a fundo, ver a princesa crescer, depois ter um contato com ela e perceber que ela é um ser maravilhoso, que ela é um ser de luz, que ela gosta da Malévola, ela chama a Malévola de madrinha, porque ela fala, eu vejo a sua sombra desde que eu era pequenininha, eu sei que você está cuidando de mim desde que eu era pequenininha, então nós temos uma ligação, madrinha. E aí quebra a Malévola resolve, cara, essa aqui é minha filha praticamente. E aí ela tenta remover o feitiço, não consegue, e aí vem aquela reviravolta que na época, eu lembro que teve gente que não gostou, teve gente que achou ok, aonde o beijo do amor verdadeiro que desperta a princesa não vem do príncipe e sim da própria Malévola, né? O amor verdadeiro que existe entre elas, mútuo, é que despertou a princesa, né? Naquele momento ela ainda não amava de fato o príncipe, então não tinha como a coisa acontecer, né? Porque esse lance do amor verdadeiro, ele é de cá pra lá e de lá pra cá, tá, né? Não é só eu amando a pessoa que eu acordo ela, a pessoa tem que me amar também. Por fim, Malévola acabou tendo um bom desenvolvimento, a gente no final das contas gostou, entendeu a história dela. Eu não vi a necessidade pra um segundo filme e nem pra um terceiro, e parece que o terceiro tá em produção, né? Mas se tá dando dinheiro pra Disney, a Disney continua fazendo e vai embora. Agora vamos pra uma que não teve um desenvolvimento tão legal, que é a Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas. Pois é, gente, não sei se vocês sabem, mas Alice no País das Maravilhas foi quem começou a nova onda de live actions da Disney. Lá em 2010, quando Tim Burton lançou o filme, a Disney percebeu um certo potencial ali. Muita gente achou extremamente esquisito essa Alice no País das Maravilhas, com certeza. Primeiro que ela não é criança, segundo que a história é completamente distorcida, tem um dragão do nada, coisa que não tem no desenho, tem vários bichos, inclusive coisas que não tem no desenho. Aquela coisa da Alice ir explorando os lugares no País das Maravilhas não existe no live action, é uma coisa muito concisa, ela entra no País das Maravilhas para matar o tal do Jaguadart, e depois que ela matar é isso, a missão dela tá concluída, ela pode voltar pra casa, vou ficar lá e tal. Beleza. No primeiro filme, a mitologia da Rainha de Copas não é explicada. Ela é simplesmente a Rainha de Copas daquele lugar, que as pessoas não entendem se é da imaginação da Alice ou se realmente existe e tal. Pra mim, é da imaginação dela, entendeu? Ali é uma representação do psicológico da Alice como um todo, o qual ela visitou quando era criança para entender o mundo que ela gostaria de existir e voltou depois de adulta para entender as decisões que ela teria que tomar mediante a casamento, aventura, virar uma marinheira, desbravar o mundo. Ela tava muito em impasse com isso. Então quando ela retorna e vence o Jaguadart, eu tenho um vídeo curto sobre isso nas minhas redes sociais, então me sigam lá, muito importante, porque aí eu acho que lá complementa aqui, é uma coisa maravilhosa. E aí no fim das contas, quando ela volta, depois de ter passado por tudo ali no mundo subterrâneo, ela entende que ela não quer casar e que ela quer explorar o mundo, beleza. Aí chegou o segundo filme, Alice Através do Espelho, que acaba sendo uma certa adaptação, assim, vamos dizer que tem certos elementos do livro, né, de Alice Através do Espelho ali, mas que também, assim como no País das Maravilhas, Através do Espelho não segue a trama que a gente esperava que seguisse. Aqui no caso, o Chapeleiro Maluco tá muito triste porque a família dele tá viva e ninguém acredita que tá viva, ou seja, ninguém faz nada, e como ele está sendo desacreditado, ele tá morrendo aos poucos. E a Alice se envolve ali numa grande aventura para poder desvendar esse mistério e descobrir se a família dele tá viva ou não. E é aí que o passado da vilã nos é apresentado. A Rainha de Copas. Finalmente a gente entende por que ela tem um cabeção e por que ela é má, por que ela é revoltada. Bom, quando ela era criança, a Miranda, a pequena Rainha Branca, né, a pequena Anne Hathaway, ela come um biscoito escondido da mãe em frente à cama da Rainha de Copas, da Eracebete. Quando a mãe chega e pergunta quem comeu o biscoito, ela fala que foi a Eracebete, só que foi ela. E a Eracebete fala, não foi, foi ela. Fala a verdade, fala que foi você. Só que acontece, a Eracebete nesse ponto, ela já era meio panza, ela já era meio doida. Meio doida assim, ela já era muito brava, ela já era muito esquentada e se sentia incompreendida, principalmente em contraste com a irmã, que era uma querida, que era um anjinho, que era fofinha. Então quando a querida anjinho fofinha fala, não foi eu, os pais automaticamente acreditam nela e desacreditam da Rainha de Copas, ali pequenininha. Isso faz com que ela saia correndo, bata a cabeça na fonte ali do lugar onde elas moram, e depois disso a cabeça dela começou a crescer, depois desse acidente. O que é uma besteira, não entendi nada. Por que ela bateu a cabeça e a cabeça começou a crescer? Só que depois disso também ela começou a se tornar cada vez mais tirana, cada vez mais vilã, cada vez mais má. E até aí, beleza. Se eles mantivessem a coisa e vamos embora, ok. Ela já era meio doida quando criança, depois que bateu a cabeça, a coisa ficou descomunal, descontrolada,
Acabou. No final de tudo isso, bota a Rainha Branca, a Miranda, pedindo desculpa pra Rainha de Copas. E a Rainha de Copas falando, eu só queria isso a minha vida toda. Dando a entender que as duas terminaram muito bem e que a Rainha de Copas agora não será mais tirana. Porque só o que ela esperou a vida toda foi que a Miranda reconhecesse que foi ela que comeu aquele biscoito. Ai, eu achei tão bobo. Gente, eu não sei. Quando eu fiz esse vídeo lá nas redes sociais, teve muita gente que falou bem assim, ai, que garoto chato, nossa. Eu não sei nem reproduzir o que foi que falaram, porque realmente falaram umas coisas assim, que eu tinha vontade de responder, só que eu não costumo responder haters, né? Então, principalmente quando vem sem estofo, só vem xingar mesmo, mas tinha muita gente falando que isso era uma chatice, que tá bom do jeito que tá e tá ok. E não tá, gente. Na real, isso, do ponto de vista da gente que analisa, que trabalha analisando, é preguiça dos roteiristas, entendeu? Os roteiristas não quiseram desenvolver uma história melhor, uma história coesa que tivesse começo, meio e fim ali, que se conversasse com o primeiro filme, e deram uma saída extremamente genérica, boba. Tanto que o filme foi um completo desastre nas bilheterias. A crítica odeia esse filme, porque é lógico, quando você analisa isso, você fala bem assim, cara, você pegou a mítica de uma personagem muito foda que todo mundo ama, que é a Rainha de Copas, e destruiu, basicamente. Eu não sei se tem gente que gosta de as duas se abraçarem no final e parecer que a Rainha de Copas deixou de ser a Rainha de Copas. Tipo, uma besteira. Aí a gente pode pegar o Jafar do Aladdin, que também tem uma motivação interessante, que é o quê? Ele sempre se sentiu segundo lugar, ele sempre se sentiu mal. A gente entende que ele não gosta de ser menosprezado, que ele não gosta de ser colocado numa posição de subserviência, porque ele próprio luta contra isso desde sempre. Ai, se magoar com tudo, vai se magoar no raio que o parta. Aqui a gente descobre que ele também já foi um ladrão em Ágraba, por isso que ele conhece o Aladdin, ele sabe os truques do Aladdin, ele entende o que o Aladdin tá fazendo. No final, inclusive, ele consegue roubar a lâmpada por causa desses tinos ladronísticos dele. É interessante? É interessante. Eu vou dizer que esse Jafar, o desenvolvimento dele, eu acho que o que pegou muito foi a imagem dele, sabe? Essa imagem, ele parece meio... Eu pegava o Jafar. E aí, como é que fica? Ela disse isso? Tem essa questão. Eu acho esse Jafar muito bonito pra ser o Jafar. Porque quando a gente pega o Jafar do desenho, a gente pensa, mano, sei lá, um cara de 40 e poucos anos, né, indo pros 50 ali, com ar de nojento mesmo, com ar de perverso, com jeito de perverso, quando ele resolve que ele quer se casar com a Jasmine. Nossa, toda uma questão. Mas quando a gente pega o do filme, eu não sei. Eu achei que esse Jafar, ele tem umas questões políticas dele, de querer levar Ágraba pra um novo status no mundo, de querer dominar, de querer fazer. E o sultão é todo bonzinho, ele não quer guerra, ele não quer dominar, ele não quer fazer, ok, bacana. E aí o Jafar simplesmente ele quer ir pra frente com isso. E acaba sendo traído pelo próprio ego, né? Já que ele pede pra ser o ser mais poderoso do universo e tal, e aí acaba se tornando um gênio, só que o gênio, ele, apesar de todo o poder do universo nas mãos dele, ele é fadado a estar em uma lâmpada, realizar 3 desejos, e ao menos que o amo dessa lâmpada use o último desejo pra libertá-lo, que nunca acontece, porque, né, a gente sempre tem muitos desejos a serem realizados, tipo o último, né, putz, acaba que ele se ferra. Novamente, traído pelo próprio ego. Interessante, mas não há muito mais o que falar. Ele é um vilão que está ali pra ser um vilão. O live action teve um desempenho legal? Tem muita gente que gosta, sim, mas entra naquela seara também dos live actions que ficam naquele linear, assim, tipo, não é aquela coisa estrondosa, tipo desenho, que faz a gente ter vários sentimentos enquanto a gente assiste, e não cai. O que me pega sempre é que de uns tempos pra cá, inclusive Aladdin entrou nessa leva, os diretores tentam trazer um pouco mais de realismo, né? Então, enquanto o momento auge de Aladdin, que é do tapete, do clássico, ele viaja por lugares inimagináveis em uma noite, coisa que não, né, não daria certo, não daria tempo. Aqui não, aqui eles ficaram focados em, putz, até onde esse tapete iria, sabe? Vamos pensar. Gente, é um tapete mágico, a história toda é mágica. Faz o tapete, né, ligar um turbo aí, dar a volta ao mundo, pra gente ver também a representação do mundo nessa época em que se passa Aladdin, que eu nem entendo direito quando é que é. Mas enfim, não rola, né? No fim das contas, é um personagem legal, é um vilão que não é tão desenvolvido, mas pelo menos não estragaram a mítica dele. Ele é um vilão e ponto final. O que não podemos dizer de Cruella no sentido dela ser uma vilã e ponto final. Porque quando a gente começa a assistir o filme, a gente entende que a gente vai gostar dela. Ela é uma criancinha, que a mãe gosta muito, que a mãe cuida, que a mãe tira da escola pra não sofrer, e que a mãe promete uma vida maravilhosa lá no centro de Londres. Porém, a mãe acaba morrendo, ela acha que foi ela que matou a mãe, ela cresce com essa culpa, com essa coisa, e a gente entende que, cara, sim, realmente, vamos gostar da Malévola nessa versão, né? Principalmente quando entra a Baronesa, e a gente entende que a gente vai odiar a Baronesa. Porém, a sacada
genial da Disney é: eu vou fazer vocês gostarem da vilã até a hora que ela se mostrar a vilã, até a hora que ela optar pela vilã. E aí, beleza, a gente vê a transformação dela de Estela, bonitinha, até ela descobrir que a baronesa não ligou a mínima pra morte da mãe dela, roubou o colar que a mãe dela deu pra ela no começo do filme e ela deixou cair, né, durante essa festa aí do início do filme da baronesa. E a baronesa pegou esse colar, falou que era de família e tal, ficou com esse colar, não liga a mínima pra nada do que aconteceu. E ela fala: cara, foi um desrespeito completo o que ela fez com a minha mãe, eu vou roubar o colar pra me vingar dela. E é aí que durante o roubo ela descobre que não só a baronesa desrespeitou a mãe dela, como foi a baronesa quem matou a mãe dela, chamando os dálmatas com aquele apito. E aí os roteiristas da Disney não tiveram preguiça e começaram a traçar esse plano de fazer a gente ficar alternando entre a Estela e a Cruella. E uma coisa que ela fala que é genial ali no meio do filme é: tem coisas que a Estela não é capaz de fazer, por isso é que eu tenho que ser a Cruella. Porque tem coisa que a Estela, com a moral, aquela coisa dela ter sido criada por uma boa mulher e tal, ela não vai ir pra frente. É preciso a loucura da Cruella. Então é como se a Disney dissesse pra gente: ó, existem duas versões da mesma personagem dentro da mesma pessoa. Ela faz as maldades todas que é necessário contra a baronesa, então a gente entende as loucuras, a traição, a maldade que ela tá fazendo com a baronesa, porque a baronesa é muito pior do que ela nesse ponto. No final do filme, ela faz o velório da Estela, diz que a Estela morreu e que agora só quem existe é a Cruella. Então no fim do filme, a gente acha ela icônica, mas a gente já desconfia da vilã que está por vir. Então sim, a Disney fez a gente gostar de uma vilã porque ela era desfragmentada dentro de um único corpo. Então a nossa mente conseguiu balancear até o fim do filme. No fim do filme, aí dá aquele tranco de tipo: eita, será que ela vai virar a doida por peles? E sim, porque o filme sempre deixou muito claro que ela nunca deixou a Cruella tomar conta totalmente dela. E que enquanto ela executava os planos contra a baronesa, ela meio que usava a Cruella pra isso. Agora, ela não vai mais usar a Cruella, ela vai ser a Cruella. E aí, até que ponto a loucura pode chegar? Então, é um personagem super bem desenvolvido. Assim como o Capitão Gancho de Peter Pan e o Andy, que eu adorei a maneira que ele foi desenvolvido, no sentido de que, em dado momento, ele meio que se abre. Ele fala que ele chegou ali na Terra do Nunca, junto com o Peter Pan. Ele era um dos meninos perdidos também, ele era o melhor amigo do Peter Pan. Foi traído pelo Peter Pan, por quê? Porque todo mundo cresce, é só o Peter Pan que não cresce. O restante cresce. E aí o Peter começa a tornar eles meio que os vilões, né? O que abre brecha pra gente achar que não só o Capitão Gancho foi um garoto perdido, como a tripulação toda do barco dele também foi garotos perdidos que cresceram e se tornaram piratas, porque não conseguiam mais estar ali na ótica, na visão do Peter Pan, da coisa de ser criança pra sempre. Ele explica tudo o que aconteceu, a Wendy se compadece com ele, né? O lance da mãe dele ouvir ainda a voz da mãe dele, chamar por ele, tudo e tal. A Wendy se compadece, porém, imediatamente depois que a gente entende por que ele se tornou o Capitão Gancho, por que ele é um grande vilão da história, ele manda todas as crianças pra prancha, pra morrer no mar, porque vão ser comidas pelos tubarões. Então é um momento que, quando eu tava assistindo, começou a me dar um peso, um negócio tipo: putz, agora o filme vai ficar ruim, agora vão estragar o vilão, quer ver? Porque até então eu gostei de Peter Pan desde a primeira vez que eu assisti o filme. Eu entendi qual que era a visão, né? Tem muita gente que não gosta, acha que não tem magia. Também já fiz um vídeo curto lá nas minhas redes sociais, onde eu expliquei essa questão de não ter magia. Aliás, tem um vídeo aqui também no canal, tá? Se vocês pesquisarem, eu também falo sobre essa questão de Peter Pan não ter magia. E aí, pra mim, isso não foi um problema, porque eu entendi. Porém, quando começaram a explicar o Capitão Gancho, eu falei: pronto, só falta ele soltar essas crianças e falar: o meu problema é com o Peter, vou me resolver com ele. Não, aí você estraga o vilão. E não, ele não se trai. Maravilhoso, eu achei incrível. Falei na época, falo hoje, é assim que a Disney tem que fazer. Ah, o vilão tem esse passado, essa coisa triste. Tem, mas ele ainda é o vilão. Ele optou por ser o vilão, assim como a Lady Tremaine, a madrasta da Cinderela. Ela também tem um discurso muito bem executado ali no final do filme. Ela explica que ela se vê na Cinderela. Basicamente, ela vê a Cinderela como um espelho dela. Ela era bonita, ela era jovem, ela se casou por amor, ela amava um homem que deixou ela, morreu, se casou novamente por amor, as filhas, e o marido também morreu, que no caso é o pai da Cinderela. Percebendo que a vida não foi justa com ela e se vendo espelhada na Cinderela, ela decide que se ela não foi feliz, a Cinderela também não vai ser. E o que irrita ela é que ela tenta envenenar a Cinderela, ela tenta fazer com que a Cinderela venha pra esse lado sombrio da força. Mas a Cinderela não vem, porque ela é corajosa e ela é gentil, ela é corajosa
e ela é gentil. Ela tem isso consigo no coração dela. Isso acaba com a Lady Tremaine. Porque, tipo, depois de tudo que eu já fiz, depois de tudo que aconteceu, você ainda tem a audácia de ter esperança, de ser feliz. Então ela quebra o sapato da Cinderela pra mostrar que o que ela puder fazer pra impedir a Cinderela de ser feliz, ela vai fazer. Mas no final ela não consegue, porque é claro que o bem sempre vence. A Cinderela começa a cantar, ouvem a Cinderela cantando, o príncipe fala, ó, eu quero saber quem é que tá lá em cima. E ela fala, perdi. No final das contas, ela vê a Cinderela indo embora do alto da escada. A Cinderela vira pra ele e fala, eu te perdoo. Olha, isso é muito forte. Então essa construção da gente entender que a Lady Tremaine, ela tem um passado muito triste, um passado muito ferrado em torno de tudo que aconteceu com ela, mas no fim das contas ela optou ser má, é muito bacana. Porque foi isso. A diferença entre ela e a Cinderela é que ela optou ser má. E nesse lance de não mereci, não tive, merecia, deveria ter, vamos para Scar, o Rei Leão. Aí eu não sei muito do que a gente pode falar, porque o Rei Leão, ele foi meio que um cop-cole do filme, né? Não deram uma grande profundidade pra ele. A gente entende, na verdade, que no filme, né, no live action, que quem causou aquela cicatriz dele foi o Mufasa, coisa que eu me lembro no desenho não fica claro isso. Ele só fala, questão de força bruta, você sempre foi muito mais forte, questão de cérebro, eu herdei o melhor dos leões, né, que ele tem aquele jeitão meio afeminado. Bicha! Então, no live action, a gente entende que aquela coisa que a gente já sabia. Era pra ele ser o rei, ele não é, porque o Mufasa chegou e se tornou rei. Aí eu vou falar pra vocês, gente. Eu nunca assisti Mufasa. Não assisti ainda. Não sei porque não me pegou, não me deu vontade de assistir. E aí, em Mufasa, na verdade, fica claro que o Mufasa é meio que adotado, né? E que eles não são irmãos. Eles são irmãos, mas só que não são. Então, tipo, o reino realmente era pra ter sido do Scar e não foi. Foi do Mufasa. Então aí a questão aprofunda, mas... pelo que disseram, pelo que já falaram, não é aquela coisa que a gente olha e fala bem assim, ah, entendi. Fica meio besta o motivo da Pedra do Rei ser como é a Pedra do Rei ali, meio besta, enfim. Acabei não assistindo Mufasa, mas o que a gente tem de background é isso, e no live action não mudou e não aprofundou. O Scar quer se livrar do Mufasa, matando ele, obviamente, e precisa que o pequeno Simba vá embora também, porque matou o Mufasa, quem herda é o Simba, mesmo sendo criança, eu acho que é tipo isso. Tudo como Dantes no Quartel de Abrantes. Tudo igual. E aí outra que se manteve igual no clássico, mas teve o plus de mostrar que, tipo, opa, sou da família, foi a Úrsula, da Melissa McCarthy, da versão de live action da Pequena Sereia. Bom, ela mostrou que, na verdade, ela é irmã do Tritão, que ela foi expulsa do reino por ele. No livro que fala, né, tem um livro de uma autora chamada Serena Valentino, do qual ela conta que, na verdade, a Úrsula foi expulsa porque ela não era bonita o suficiente. E o Tritão, ele gostava só de gente bonita, de pessoas bonitas, beautiful. Aqui no filme não fica claro, mas fica claro que ela foi expulsa, sim, porque ela era meio trevosa, e que ela é tia da Ariel, irmã do Rei Tritão. Acaba causando um pouco na família, mas também a mitologia da personagem, né, as camadas, o estofo da personagem não foi tão mexido e tão evoluído aqui. O que é bom, tá, gente? Porque sempre que eu me lembro da Rainha Vermelha, eu penso, gente, dá pra vocês estragarem muito isso aqui, hein? Dá pra vocês ferrarem a mitologia desse personagem. Então, assim, se não for pra aprofundar no nível Lady Tremaine, que foi maravilhoso, então não aprofunda. Deixa realmente raso. Então, assim como o Rei Leão, na Pequena Sereia, a gente tem outros plus de descobrir que ela é tia da Ariel, simplesmente. E aí torna a coisa um pouco mais pesada, porque, tipo, é a tia tramando contra a própria família, mas também a família abandonou a tia, seja lá por quê. Claro que ela já deveria ser má, né, desde sempre, e isso é muito legal. Ela é má e ponto final. Não vamos tentar explicar a mitologia da gata aqui. Por fim, executa o plano, consegue o que ela quer, mas morre por conta da própria grandeza, né? Isso eu expliquei. Eita, gente, realmente vocês que não me seguem nas redes sociais, né, vocês estão perdendo meus vídeos curtos. Eu expliquei por que ela fica grandona na minha visão, né? Na minha ótica, a Úrsula, ela sempre teve o ego ferido. Ela sempre se sentiu menos do que todo mundo. Então, no final, quando ela fica gigante, ela poderia se transformar num polvo gigante, num animal gigante, assim como é a Malévola. Mas não, ela fica gigante como Úrsula. E ali ela decreta, agora eu sou a rainha dos mares, as ondas obedecem aos meus caprichos. Então, quer dizer, sou eu que sou gigante. Tão enorme que não conseguia ver os detalhes do que tinha perto dela. Que no caso era um barco com
pedaço de pau assim que atravessa ela, corta ela, fura os órgãos vitais dela e ela morre, acaba morrendo, né? Então assim, ela é traída pela própria grandeza, isso é muito legal. E aí falando sobre ego e grandeza, é claro que vamos chamar quem? Gaston, de A Bela e a Fera, que também foi um personagem assim, manteve muito o que a gente conhece do desenho animado. Ele é muito egocêntrico, ele se acha muito gostoso, ele decidiu que a garota melhor da vila ali, pra ele se casar, é a Bela. Ele quer se casar com ela, apesar de que eu tenho as minhas ressalvas, isso eu nunca falei, mas ainda vou falar sobre aqui no canal. A atuação da Emma Watson como Bela, que pra mim é extremamente sem atitude, extremamente sem sal. Eu não acho que ela seja, sabe, assim, ela só é inteligente, ela lê livros e beleza. A Bela do desenho, ela tem uma atitude, uma presença muito boa. A Emma Watson não tem, eu acho ela meio sonsa. Eu acho que tem outras mulheres que com certeza é muito mais interessante do que ela ali, por causa da roupagem que ela deu pra personagem. Mas enfim, não é isso que vem ao caso. O caso é que o Gaston quer ficar com ela, e aqui no filme não tem mais tanta profundidade. A gente entende que ele é a mesma coisa do desenho mesmo, né? Tentando me lembrar, tentando buscar se em algum momento ele falou alguma coisa. Não me lembro. Ele é um copy-cole do desenho, o que deu muito certo. Porque a Bela e a Fera, quer queira, quer não, a Bela e a Fera, ela tá ali numa vertente dos live actions onde não tem muita gente que exalta, tem muita gente que ama e que é o preferido. E eu entendo. É um dos meus preferidos também. Eu adoro visualmente a Bela e a Fera. Então, tipo assim, não tem muita gente que exalta, mas também não conheço quase ninguém que bota pra baixo. É aquela coisa que fica ali no linear, fizeram muito bem. Que é onde a Disney devia ficar. Se não vai colocar um coração no negócio, assim como foi Como Treinar o Seu Dragão, né? Que tá um absurdo, uma explosão. Se for pra colocar um coração, então fica de boa. Ok, Gaston passa. Outros que não ganharam também tanto estofo, tantas camadas, foram os do Pinóquio, o live action, que na verdade o live action do Pinóquio é um completo desastre. É muito ruim, é muito triste. Mas o Stramboli não ganhou nada, nenhuma vertente. O João Honesto, por mais que o filme seja ruim, eu gosto das duas versões do João Honesto. Tenho medo dele tanto no desenho quanto no live action. No desenho, talvez um tracinho mais, porque é um desenho que tem uma película, que tem um colorido, que tem aquela coisa da Old Disney, né? Acho que foi o segundo clássico lançado pela Disney, então tem claro, uma técnica incrível aquele desenho. Eu acho que, apesar das crianças hoje estarem muito acostumadas com o 3D, né, com o realismo, ainda é um desenho que dá pra você colocar pra criança assistir e ela vai gostar. Mas o da nova versão também, ele é muito... Adorei que eles mantiveram a coisa assim do caricato, a coisa do humanoide. Foi que foi, mas não teve tanto desenvolvimento. E chegamos finalmente à Rainha Má da Branca de Neve, que não tem nada de nada, né? Como é que pode? No fim das contas, a gente descobre que o poder dela, a coisa dela manipular magia, dela tá ali, tem a ver com a beleza dela. Enquanto ela é a mais bonita de todas, a mais bela de todas, ela é a grande toda poderosa. Quando houver uma pessoa mais bonita que você, o seu poder vai enfraquecer, você vai começar a cair, vai começar a titubear. E aí é o que a gente meio que entende no final do filme, quando a Branca de Neve deixa que o coração dela fale, né? Ela começa a falar o nome das pessoas que estavam ali. Você é o padeiro, você é o servente não sei das quantas, você era da mercearia, fazia não sei o que, pois é, eu conheço vocês. Aí todo mundo se volta para a Branca de Neve, para o coração dela, pro fato dela nunca ter se esquecido de nenhum deles, e é aí que a Rainha Má começa a se enfraquecer, só que não fica nada bem explicado, absolutamente nada, né? Esse final, ele tem uma cara de final meio... ele tem um jeitão, a gente sabe que foi, né? Regravação, porque a Rainha Má simplesmente ela fica louca de raiva, porque tá todo mundo se virando pra Branca de Neve, ela fala, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, ela faz uma cara, sai correndo e vai pro espelho, quebra o espelho, e aí a gente descobre que esse espelho tinha uma ligação com a beleza dela, aparentemente, porque quando ela quebra, aí ela se desfaz todinha, vai pra dentro do espelho, o espelho se refaz, nada disso tem explicação, sabe? Então assim... é uma merda só! Revendo o filme, não sei. É um filme realmente que fica muitas pontas soltas. O que aconteceu com o pai da Branca de Neve, afinal de contas, quem foi que matou ele? Foi a rainha que planejou? Não foi? Não sei. Então é uma das personagens mais sem tridimensionalidade, porque perdeu muito do que ela é no filme, porque no filme ela é quietinha. Ela só quer ser a mais bela de todas, sem explicação nenhuma, e a morte dela é maravilhosa na versão original, aonde ela é traída pelo acaso, pelo destino, né? Na verdade, a gente pode até dizer que teve uma mão divina que tirou ela dali de circulação, né? Ela acabou sendo o lugar onde ela estava atingido por um raio capaz de rachar uma rocha. Ela cai e a rocha que estava ali gigantesca cai em cima dela desse jeito
é o fim da Rainha Má da Branca de Neve. Muito legal, porque é isso, ela sempre foi má e ela teve o fim que ela merecia. Aqui, eles tentando explicar aquele momentinho da rainha junto com o povo, tentando humilhar a Branca de Neve, de novo, mostrando a rosa é bonita, mas desfaz, o diamante é bonito e fica... Ah, de novo essa história, tipo, não sei. Então, na verdade, não sei, não gosto. Aqui, a profundidade da Rainha Má é zero, e diferente da Úrsula, do Scar, até do Shere Khan, que mantiveram ali a mesma essência do desenho, a Branca de Neve, né, a Rainha Má da Branca de Neve, não manteve de fato a essência do desenho e não conseguiu construir algo sólido pra no final a gente entender essa personagem como foi a Lady Tremaine. Então ficou faltando, pra mim ficou faltando. Aí vocês vão falar, nossa, mas não falou do Dumbo, não falou da Mulan, Pois é, esses aí eu não sei opinar ainda. Eu teria que assistir com muita calma, tanto o live action quanto o desenho animado, porque são desenhos animados que não estão ali no hall dos meus desenhos animados que eu conheço já. Claro, já assisti todos eles, mas não tenho profundidade neles. É claro que nós temos a Cruella, da Cruella de Vil de 1996, mas a gente tá falando de uns live actions mais pra cá, né? A de 96 pra mim é incontestável, tá? A melhor Cruella de todos os tempos, não vou nem colocar ela aqui, é a melhor personagem de todos os tempos, a melhor vilã de todos os tempos, não tiveram medo de que ela fosse vilã, isso é maravilhoso, mas estamos falando dos anos 90, né? A gente pegou ali de Alice no País das Maravilhas pra cá. E aí eu pergunto pra vocês, e aí vocês, hein? Deixaram o like? Deixa o like, deixa um comentário, qualquer comentário que seja emoji, que vocês acham que combinem com o vídeo, acho super interessante a criatividade de vocês. E me fala o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.